Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo, queridas alunas e queridos alunos, para que possamos começar o nosso curso de Moral Fundamental 2. Que o Espírito Santo, que fecundou o seio e o coração de Maria, também fecunde o nosso entendimento para conhecermos melhor o mistério da revelação de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A ementa do curso diz: atos humanos, consciência moral, a especificidade da moral cristã, debate teológico sobre a existência de uma moral cristã, a mensagem moral cristã, sua essência e características principais, o respeito às relações étnico-raciais, aos direitos humanos e à natureza. Então vamos ver objetivos desse curso. Vocês têm a ementa aí no Moodle, que vocês podem em formato PDF abri-la. O objetivo geral é introduzir os alunos às questões fundamentais e ao debate histórico e atual da moral cristã, promovendo a educação de cristãos conscientes da graça e missão recebidas pelo batismo, atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações harmoniosas com a realidade humana e com o meio ambiente, rumo à construção da nova civilização do amor. Objetivos específicos: apresentar a base bíblica e patrística da moral cristã, demonstrar os elementos da moral cristã no seu processo histórico, no qual o Concílio Vaticano nos oferece uma síntese renovadora, desfazer preconceitos moralistas e farisaicos a respeito dos temas tratados e apresentar a moral cristã como sequela Christi, como seguimento a Cristo. O conteúdo programático, natureza e fim da teologia moral, fontes da teologia moral, linhas gerais da história da teologia moral, análise teológica da essência e fundamento da moralidade, liberdade, responsabilidade, atos humanos, paixões, virtudes, consciência, lei. A vida cristã como vida nova, a vida cristã como vocação divina, plenitude escatológica da vida cristã, Cristo modelo discipulado da vida cristã. A metodologia e a articulação, penso que não são necessárias. Os recursos, como vocês sabem, serão aulas gravadas e de vez em quando talvez faremos uma live, uma aula ao vivo, para estarmos um pouco juntos. Vamos ver como as coisas vão andando. A avaliação será um trabalho escrito no primeiro bimestre e outro trabalho escrito no segundo, sobre alguns elementos da história da teologia moral no primeiro e sobre a reflexão teológica da moral fundamental. Pois bem, nesse curso, a bibliografia básica é Fernandes Aurélio, Moral Fundamental, e do Padre Pinkers. Nós usaremos muito o Padre Pinkers. Contudo, esses dois livros você já tem digitalizados e entregues a vocês do semestre passado, quando eu fiz aquela breve complementação da Teologia Moral Fundamental 1. Bibliografia complementar: Catecismo da Igreja Católica, um documento da Comissão Teológica Internacional em busca de uma ética universal, novo olhar sobre a lei natural, de Klaus Demer, Introdução à Teologia Moral, Jiménez, Emiliano, La Vida em Cristo, Dimensões Fundamentales da Moral Cristiana, José Hux, A Vida como Bem Fundamental, um artigo do homem, A Vida como Bem Fundamental do Homem. Depois, João Paulo II, Encíclicas Veritatis Splendors, e um documento da Pontifícia Comissão Bíblica, Bíblia e Moral, Raízes Bíblicas do Agir Cristão.
Então, esses textos, e aqui estão, vocês já conhecem, já estudaram comigo como eu faço, não? É uma aula gravada e outra aula para afixar o conteúdo através de um roteiro estudo que eu sempre apresento. Não necessita me entregar, mas eu espero que vocês sejam responsáveis em fazê-lo para que vocês possam aprofundar os temas que nós estamos tratando. Pois bem, dado essa primeira aproximação, penso que depois no Moodle eu vou colocar a ementa, coloco tudo o que vocês precisam para estudar, já vou colocar também os trabalhos, as datas, tudo para que vocês fiquem tranquilos, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar o livro do Padre Pinkers, este aqui que vocês têm digitalizado. E vamos na introdução, que é na página 9. Introdução. Vou ler a introdução porque me parece muito oportuno e assim eu vou solidificando algumas coisas essenciais para o estudo da teologia moral fundamental. Não se preocupem que algo que me parece que não foi aprendido profundamente no primeiro, eu procurarei humildemente, se possível, ajudá-los a recuperar. Na introdução, o Padre Pinkers diz: a moral católica não se reduz a um mero código de prescrições e proibições ensinadas pela Igreja, a fim de manter as pessoas obedientes em detrimento da sua liberdade. Ela procura, sobretudo, responder ao anseio do coração humano pela verdade e o bem, oferecendo um roteiro que, quando seguido, faz essa aspiração crescer e fortalecer-se sobre a luz do Evangelho. A moral católica não é opressiva por natureza nem conservadora por princípio. Ela busca educar para o crescimento. Esta é a sua verdadeira missão. A moral católica não está reservada somente aos fiéis da Igreja Romana, mas tem alcance universal por duas razões. Primeiramente, porque, a partir e através dos 10 mandamentos, procura interpretar a lei natural escrita no coração de cada homem e, em segundo lugar, porque a sua fonte é o Evangelho, de modo que ela também participa do dinamismo universalista que o Espírito Santo confere à palavra de Cristo. Estabilidade e variedade em moral. Página 9 ao fim. A tarefa dos teólogos morais é complexa. Como o trabalho educativo precisa sempre ser retomada. Sem dúvida, a moral católica demonstrou grande estabilidade ao longo da história, tanto nos seus ensinamentos como na sua aplicação. Pode ser comparada a uma rocha que permanece firme em meio às flutuações de pensamentos e práticas. Os cristãos, contudo, não se contentaram apenas com observar e transmitir regras de conduta. Desejosos de compreender os ensinamentos que receberam e confrontados com as filosofias e a cultura do seu tempo, esforçaram-se para apresentar, explicar e sistematizar a doutrina evangélica, a fim de torná-la mais compreensível para os outros homens, defender a sua mensagem contra os ataques e manter o seu vigor missionário. A teologia moral nasceu desse trabalho de reflexão cristã e desde então tem alimentado a Igreja na sua pregação e catequese. Toda esta reflexão levada a cabo, como que em osmose com a cultura de cada época, produziu numerosas e variadas obras enxertadas no ensinamento moral, comum sobre os auspícios do magistério eclesial. O patrimônio cristão é mais rico e diversificado do que se costuma pensar. Forma uma espécie de memória, olha só, cultural, da qual todos dependemos, mesmo sem saber, e determina em grande medida a nossa forma de abordar
os problemas morais. Assim mesmo, um estudo breve dos conceitos morais que se desenvolveram no seio da Igreja pode ser bastante útil, especialmente nestes tempos em que os próprios fundamentos da moral são questionados e muitas vezes chacoalhados tanto por teólogos como por leigos. Então, é isso que nós vamos fazer. Ao estudar esse livro, nós entraremos nos conceitos essenciais, sempre voltando às fontes, vendo na história como esse patrimônio de ensinamentos sobre a moral foram apresentados. Tá bom? Aqui tem um esforço de renovação, página 10, último parágrafo que começa e termina no 11. O Concílio Vaticano reconheceu a existência, olha só, de certas deficiências e limitações nos manuais usados para ensinar a teologia moral ao longo dos últimos séculos e determinou que houvesse um esforço de renovação neste domínio. Ele pediu uma apresentação da moral alimentada pela doutrina da Escritura e dos padres da Igreja, mais firmemente unida ao ensinamento dogmático sobre a Trindade, Cristo e os sacramentos, e melhor fundamentada, tanto científica como filosoficamente, para assegurar uma confrontação mais judiciosa com o pensamento contemporâneo. A Decreto Optato Tossil sobre a formação dos sacerdotes 16. Essas determinações estão em harmonia com as aspirações de muitos cristãos que redescobriram a Bíblia e a liturgia e, mais conscientes das suas responsabilidades no mundo, procuram encarar os novos problemas éticos suscitados pelo progresso da ciência e da tecnologia. Aqui ele apresenta nossos planos e limites, e assim diz: é nesta perspectiva, ao mesmo tempo bíblica e humana, que se insere este livro. Ele é dividido em duas partes. A primeira apresenta as fontes da moral cristã e as suas principais etapas de desenvolvimento teológico, a história. A segunda oferece uma exposição sintética da moral católica que se esforça para ser fiel às suas origens e consistente com as exigências de renovação. Página 12. Moral católica. Há mais um esclarecimento a ser dado. O assunto desse livro é a moral tal como é ensinada pela Igreja Católica até os nossos dias. Portanto, não trataremos diretamente da ética protestante, nem do ensinamento moral da Igreja ortodoxa. Todavia, damos ao termo católico um sentido amplo. A moral católica possui um parentesco estreito, apesar das diferenças, com as das outras confissões, em razão das suas fontes primitivas, incluídas as judaicas, e da longa história comum. Ela pode ser, portanto, de interesse de todos os cristãos e de todas as pessoas comprometidas com a reflexão ética. Muito bem. Então aqui nós vamos à parte 1, uma história mais rica do que se pensa. E agora nós vamos começar hoje, com a graça de Deus, o capítulo 1, as fontes evangélicas, quer dizer, a Escritura, o Novo Testamento. Tá bom? Então peguem aí na página 15. Vamos estudar esse primeiro capítulo, que ele é muito lindo. Depois, com o roteiro e estudo, vocês poderão estudar um pouquinho mais tudo isso, mas sempre fazendo uma síntese. A catequese moral primitiva. As fontes evangélicas, a catequese moral primitiva, página 15. 3 vezes 5. O Novo Testamento contém numerosos textos morais, tanto nas palavras do Senhor, reportada pelos evangelistas, como na pregação apostólica. Este ensinamento tem suas raízes no Antigo Testamento, mas aprofunda a sua doutrina e lhe confere uma nova dimensão ao colocá-la em relação com a pessoa e a vida de Jesus. O Evangelho contém o mistério da pessoa e a vida
a missão de Jesus. Os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs tiveram um cuidado especial em compilar e transmitir uma catequese moral precisa, fiel aos ensinamentos do seu Senhor. O exemplo mais representativo é o Sermão da Montanha. Ele reúne num grande discurso, à maneira dos historiadores da antiguidade, as palavras de Cristo, que expõem as regras de vida que os seus discípulos devem observar para atingir uma justiça superior à dos escribas e fariseus. Contudo, para apreciar adequadamente a qualidade moral desses textos, devemos remover da nossa mente algumas ideias modernas que impedem de interpretá-los corretamente. Com efeito, a moral tornou-se para nós, infelizmente, o domínio das obrigações e imperativos legais, deixando de lado a questão da felicidade e da perfeição. Assim, separou-se notavelmente da espiritualidade e da parênese, a simples exortação. Talvez divisões eram desconhecidas na antiguidade e não é possível aplicá-las aos escritos do Novo Testamento sem cair no anacronismo. No entanto, muitos intérpretes, teólogos e exegetas acabaram por considerar que os textos escriturísticos, que iam além do nível das obrigações estritas, não pertenciam propriamente à moral. Isto explica porque geralmente atraem tão pouco interesse. Essas categorias usuais constituem um grande obstáculo intelectual no caminho de retorno às fontes primitivas da vida cristã. Os textos evangélicos pressupõem uma outra concepção da moral, a moral como resposta à questão da felicidade e da salvação e como descrição dos caminhos sapienciais que levam à santidade e à perfeição na prática das virtudes e dos preceitos. A partir dessa perspectiva, a moral abrange um domínio maior e recupera uma dimensão sapiencial, o espírito que lhe é imprescindível. O Sermão da Montanha, por exemplo, responde diretamente à questão moral compreendida desse modo. Ele começa anunciando as bem-aventuranças, depois estende os caminhos da moral traçado nos 10 mandamentos, até o preceito: sejam perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então nós vamos começar agora o Sermão da Montanha. E eu paro um momentinho agora, é o mesmo vídeo, só que será em 2 partes, a mesma aula em 2 vídeos divididos, que eu gostaria que vocês, antes de ver o segundo vídeo, lessem Mateus 5, 6 e 7. Lessem, tá bom? Ao ler Mateus 5, 6 e 7, nós voltaremos a continuar esse capítulo, tá bom? Só um momento. Paz e bem. Leiam Mateus 5 mais 1, 6 e Mateus 5 mais 2, 7. 5, 6 e 7.